Aqui estão 10 sugestões de livros em diferentes áreas que podem ajudá-lo a expandir seu conhecimento e aumentar sua inteligência. Esses livros vão mudar a sua vida. Sapiens, uma breve história da humanidade de Yuval Noah Harari, uma exploração da história da humanidade que aborda temas como biologia, antropologia, psicologia e história. Sapiens, uma breve história da humanidade, é um livro escrito pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, que oferece uma visão geral da história da humanidade desde a evolução dos primeiros seres humanos até os dias atuais. O livro é dividido em 4 partes, cada uma explorando um período histórico diferente. Na primeira parte, Harari discute a evolução dos humanos até o desenvolvimento da agricultura, há cerca de 10.000 anos. Na segunda parte, ele examina o surgimento das primeiras sociedades complexas e como elas foram influenciadas pela religião, política e tecnologia. Na terceira parte, Harari discute a história global a partir do século XV e as mudanças que ocorreram com a expansão do capitalismo, colonialismo e revolução industrial. Finalmente, na quarta parte, o autor aborda o futuro da humanidade, examinando questões como inteligência artificial, biotecnologia e a ameaça das mudanças climáticas. O livro oferece uma visão ampla e acessível da história da humanidade, abordando temas como evolução, cultura, religião, política, economia e tecnologia. Harari também discute os desafios que a humanidade enfrenta no presente e no futuro, questionando a ideia de progresso e nos lembrando que, como espécie, somos capazes de grandes feitos, mas também destrutivos. O Poder do Hábito de Charles Duhigg, uma análise científica sobre como os hábitos funcionam e como podemos usá-los para melhorar nossas vidas. O Poder do Hábito de Charles Duhigg é um livro que explora o funcionamento dos hábitos em nossa vida, e como podemos usá-los para melhorar nossa rotina e alcançar nossos objetivos. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte explora a natureza do hábito e como ele é formado no cérebro. Duhigg explica como os hábitos podem ser moldados e mudados, e como podemos identificar padrões em nossos próprios hábitos. Na segunda parte, o autor discute como os hábitos afetam nossas vidas pessoais e profissionais, examinando estudos de casos de indivíduos e organizações que utilizaram o poder dos hábitos para alcançar o sucesso. Duhigg também fala sobre a importância da força de vontade na mudança de hábitos e como ela pode ser fortalecida. Na terceira parte, Duhigg apresenta um plano prático para mudar hábitos, baseado em sua pesquisa e em entrevistas com especialistas em psicologia, neurociência e outras áreas relacionadas. Ele oferece dicas e estratégias para mudar hábitos pessoais e profissionais, e como podemos aplicar essas mudanças em nossas vidas diárias. O livro mostra que os hábitos têm um papel fundamental em nossas vidas, afetando nossa saúde, felicidade e sucesso. Duhigg oferece uma perspectiva única sobre a natureza dos hábitos e como podemos utilizá-los para melhorar nossas vidas. A Mente Organizada de Daniel Levitin, um livro que explora como podemos organizar nosso tempo e pensamentos para melhorar nossa produtividade. A Mente Organizada é um livro escrito pelo neurocientista Daniel Levitin que apresenta estratégias e técnicas para ajudar as pessoas a lidar com a sobrecarga de informações que enfrentam no dia a dia. Levitin começa o livro discutindo o impacto da tecnologia e da quantidade de informações disponíveis em nossa capacidade de concentração e tomada de decisões. Ele oferece uma série de insights sobre como nossa mente funciona e como podemos organizar nossos pensamentos para lidar com essas informações. Em seguida, o autor apresenta uma abordagem prática para a organização da vida cotidiana, abrangendo áreas como gerenciamento de tempo, tomada de decisões e gestão de tarefas. Levitin também fornece conselhos sobre como melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse. Ao longo do livro, Levitin explora as últimas pesquisas em neurociência e psicologia para oferecer conselhos baseados em evidências para uma vida mais organizada e produtiva. Ele apresenta dicas práticas para lidar com a sobrecarga de informações e evitar a procrastinação, ao mesmo tempo em que destaca a importância da criatividade e da reflexão em nossas vidas. No geral, A Mente Organizada é um guia abrangente e acessível para ajudar as pessoas a gerenciar as informações que enfrentam diariamente e a alcançar uma vida mais organizada e produtiva. Pensar Depressa e Devagar de Daniel Kahneman, uma análise das formas como nosso cérebro funciona e como isso influencia nossas decisões.
Pensar Depressa e Devagar é um livro escrito pelo psicólogo e economista Daniel Kahneman, que explora as diferentes formas de pensamento humano e como elas influenciam nossas decisões e comportamentos. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Kahneman discute o conceito de 2 sistemas de pensamento: o sistema 1, que é rápido, intuitivo e automático, e o sistema 2, que é mais lento, deliberado e racional. Ele explica como esses sistemas interagem em nossas mentes e como eles influenciam nossas decisões. Na segunda parte, Kahneman explora vários vieses cognitivos e heurísticas que afetam nosso pensamento e podem levar a erros de julgamento. Ele oferece exemplos de situações em que esses vieses e heurísticas podem levar a decisões incorretas ou previsões imprecisas. Na terceira parte, o autor discute como podemos aprender a tomar decisões melhores, mesmo com a influência desses vieses cognitivos. Ele oferece sugestões sobre como reconhecer e superar esses vieses e heurísticas, e como podemos aplicar essas técnicas em nossas vidas pessoais e profissionais. Em suma, Pensar Depressa e Devagar é uma leitura fascinante e esclarecedora sobre a natureza do pensamento humano e como podemos aprender a tomar decisões melhores. O livro destaca a importância de reconhecer as diferentes formas de pensamento e vieses cognitivos que influenciam nossas decisões, e oferece estratégias práticas para ajudar as pessoas a tomar decisões mais bem fundamentadas. Os Elementos da Eloquência, de Mark Forsyth, um livro que explora como construir uma boa argumentação e melhorar a habilidade de comunicação. Os Elementos da Eloquência é um livro escrito por Mark Forsyth, que explora as técnicas retóricas usadas pelos grandes oradores ao longo da história para persuadir, convencer e inspirar seus ouvintes. O livro é dividido em 39 capítulos, cada um focado em um elemento específico da retórica, como aliteração, hipérbole, anáfora e ironia. Forsyth usa exemplos de discursos famosos, poemas e obras literárias para ilustrar como essas técnicas retóricas foram usadas de forma eficaz. Além de fornecer uma visão geral dos diferentes elementos da retórica, o livro também destaca a importância do ritmo e da cadência na oratória. Forsyth mostra como as pausas, a ênfase nas palavras certas e o uso adequado da pontuação podem ajudar a dar fluência e ritmo a uma mensagem. Em última análise, Os Elementos da Eloquência é um livro acessível e informativo que mostra como as técnicas retóricas podem ser usadas de forma poderosa para comunicar ideias e influenciar a opinião das pessoas. Ele oferece insights valiosos para oradores, escritores e qualquer pessoa interessada em aprimorar suas habilidades de comunicação. A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, um livro clássico que explora a história da ciência e a evolução do pensamento científico. A Estrutura das Revoluções Científicas é um livro escrito pelo filósofo da ciência Thomas Kuhn, publicado em 1962. Ele apresenta a ideia de que a ciência não progride de forma linear e cumulativa, como se pensava anteriormente, mas sim através de revoluções científicas, que envolvem a mudança radical de paradigmas. Kuhn argumenta que a ciência é conduzida por um conjunto de crenças, suposições e valores que ele chama de paradigma. Esse paradigma é aceito e adotado por uma comunidade de cientistas que o usam para orientar suas pesquisas e investigações. No entanto, eventualmente surgem anomalias que não se encaixam no paradigma existente e que desafiam a visão dominante da ciência. Kuhn afirma que em algum momento as anomalias se tornam tão numerosas e significativas que ocorre uma crise no paradigma existente. É neste momento que um novo paradigma emerge, que permite uma nova forma de ver o mundo e resolver os problemas que o paradigma anterior não conseguia solucionar. Essa mudança é conhecida como Revolução Científica, e marca uma mudança fundamental na forma como os cientistas veem e entendem o mundo. O livro apresenta vários exemplos históricos de revoluções científicas, incluindo a transição da física aristotélica para a física newtoniana e a mudança na compreensão da biologia evolutiva. Kuhn argumenta que a mudança para um novo paradigma é marcada por uma mudança na linguagem, na metodologia e na visão de mundo dos cientistas. Em suma, A Estrutura das Revoluções Científicas é um livro fundamental para a filosofia da ciência e oferece uma visão alternativa do progresso científico, questionando a ideia de que a ciência é uma evolução gradual e linear. O livro ressalta a importância dos paradigmas e como a ciência é influenciada por fatores sociais, culturais e históricos.
além de fornecer insights sobre como as revoluções científicas ocorrem e como elas mudam nossa compreensão do mundo. O livro da economia de Neil Kishan, uma introdução ao mundo da economia, que aborda conceitos-chave de forma acessível e clara. O livro da economia é um livro escrito pelo historiador econômico Neil Kishan, publicado em 2012. O livro oferece uma introdução acessível à economia, apresentando as principais ideias e teorias econômicas ao longo da história. Kishan começa o livro apresentando as bases da economia, explicando conceitos como oferta e demanda, inflação, juros, entre outros. Em seguida, ele aborda a história da economia, apresentando as principais escolas de pensamento econômico, como o mercantilismo, o liberalismo, o marxismo, entre outros. O livro também explora questões econômicas contemporâneas como o comércio internacional, o crescimento econômico, a globalização, o papel do governo na economia, entre outros. Kishan também discute as consequências econômicas de eventos históricos importantes, como a Revolução Industrial, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. O livro é ricamente ilustrado e apresenta gráficos e tabelas para ajudar o leitor a entender conceitos econômicos complexos de forma mais clara. Além disso, cada capítulo inclui um perfil de economista apresentando os principais pensadores econômicos que contribuíram para o desenvolvimento da teoria econômica. Em resumo, o livro da economia é uma introdução abrangente e acessível à economia, que apresenta os principais conceitos, teorias e escolas de pensamento econômico ao longo da história. O livro é recomendado para qualquer pessoa interessada em entender como a economia funciona e como ela afeta nossas vidas. A Arte da Guerra de Sun Tzu, um livro clássico que ensina estratégias e táticas para lidar com conflitos e competição. A Arte da Guerra é um livro escrito pelo general chinês Sun Tzu, que viveu durante o século V a.C. O livro é um tratado sobre estratégia militar, mas suas lições podem ser aplicadas em diversos campos, como nos negócios, na política e nas relações interpessoais. Sun Tzu apresenta uma série de estratégias para vencer uma guerra, desde o planejamento da batalha até a conquista do inimigo. Ele enfatiza a importância de conhecer bem tanto o inimigo quanto a si mesmo, de modo a identificar as fraquezas e fortalezas de ambos os lados. Sun Tzu também enfatiza a importância da preparação e da disciplina, e alerta sobre a necessidade de evitar o excesso de confiança e a subestimação do inimigo. O livro é dividido em 13 capítulos, cada um abordando um aspecto diferente da estratégia militar. Alguns dos temas abordados incluem a importância do terreno, a utilização da espionagem, a arte da diplomacia, a manipulação das emoções dos soldados e a importância da flexibilidade. A Arte da Guerra é considerado um clássico da literatura militar e é amplamente utilizado por militares e estrategistas em todo o mundo. Além disso, suas lições têm sido aplicadas em outras áreas, como nos negócios e na política, tornando-se uma obra influente e relevante até os dias de hoje. A Arte da Guerra de Sun Tzu, um livro clássico que ensina estratégias e táticas para lidar com conflitos e competição. A Arte da Guerra é um livro escrito pelo general chinês Sun Tzu, que viveu durante o século V a.C. O livro é um tratado sobre estratégia militar, mas suas lições podem ser aplicadas em diversos campos, como nos negócios, na política e nas relações interpessoais. Sun Tzu apresenta uma série de estratégias para vencer uma guerra, desde o planejamento da batalha até a conquista do inimigo. Ele enfatiza a importância de conhecer bem tanto o inimigo quanto a si mesmo, de modo a identificar as fraquezas e fortalezas de ambos os lados. Sun Tzu também enfatiza a importância da preparação e da disciplina, e alerta sobre a necessidade de evitar o excesso de confiança e a subestimação do inimigo. O livro é dividido em 13 capítulos, cada um abordando um aspecto diferente da estratégia militar. Alguns dos temas abordados incluem a importância do terreno, a utilização da espionagem, a arte da diplomacia, a manipulação das emoções dos soldados e a importância da flexibilidade. A Arte da Guerra é considerado um clássico da literatura militar e é amplamente utilizado por militares e estrategistas em todo o mundo. Além disso, suas lições têm sido aplicadas em outras áreas, como nos negócios e na política, tornando-se uma obra influente e relevante até os dias de hoje. O Livro dos 5 Anéis de Miyamoto Musashi, um livro clássico de artes marciais que ensina habilidades de estratégia, liderança e autoaperfeiçoamento.
O livro dos Cinco Anéis é um tratado sobre artes marciais escrito pelo lendário samurai japonês Miyamoto Musashi, no início do século XVII. Musashi é considerado um dos maiores espadachins da história do Japão e escreveu este livro como uma espécie de legado para as gerações futuras. O livro é composto por 5 capítulos, cada um representando um anel, ou elemento da arte da guerra: terra, água, fogo, vento e vazio. Cada capítulo descreve os princípios fundamentais da arte da espada, como o controle da mente, o domínio da técnica, a compreensão do inimigo, a adaptação ao ambiente e a capacidade de tomar decisões rápidas e precisas em situações de combate. Miyamoto Musashi defende que a verdadeira arte da espada é mais do que simplesmente derrotar um inimigo em combate. Ela envolve um estado de espírito elevado, em que a mente e o corpo estão em harmonia, e onde a pessoa é capaz de transcender as limitações da vida cotidiana. Para Musashi, o objetivo final da arte da espada é alcançar a iluminação espiritual. O livro também contém conselhos práticos sobre treinamento, estratégia e táticas de combate. Miyamoto Musashi enfatiza a importância da disciplina, da paciência, da perseverança e da humildade no caminho da arte da espada. O livro dos Cinco Anéis é considerado um clássico da literatura japonesa e um tratado fundamental sobre artes marciais. Ele inspirou muitos artistas marciais ao longo dos séculos e continua a ser lido e estudado por pessoas interessadas em artes marciais, filosofia e estratégia militar.